Valeu, Fábio, obrigado. E ainda nesse assunto, né, a gente vai conversar agora com o professor David Franco, né? Ele que é doutor em administração pela UFMG e também professor do Instituto Federal aqui de Minas Gerais, né? Pra gente dar, né, mais visibilidade a esse problema, porque os entregadores por aplicativos, né, além dessa manifestação agora, como trouxe, né, o Fábio Melo lá na Praça da Savassi, a gente destaca também que na última terça os motoristas, né, de aplicativo aqui de BH, né, que trabalham pelos aplicativos, também aderiram a uma manifestação nacional que pede melhores condições de trabalho e mudanças, né, no pagamento realizado pelas plataformas. E para falar justamente sobre essa relação entre os trabalhadores e as plataformas de entrega, a gente conversa agora com o professor David Franco, doutor em administração pela UFMG e lá professor do Instituto Federal de Minas Gerais. Professor, é um prazer, viu, tê-lo aqui na Band News FM. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Desejo um ótimo dia para todos os ouvintes e aos trabalhadores de aplicativo que estão nessa manifestação. Professor, a gente percebe, né, que esse tipo, né, de manifestação, esse tipo de problema tem acontecido muito, né, em países em desenvolvimento, né, como o Brasil, né, que tem maiores índices de desemprego, tem problemas, né, sociais aí grandes que a gente sabe, que a gente está cansado de destacar. Isso realmente é verdade pela experiência do senhor? Os dados comprovam mesmo que esse tipo de relação, né, só é conturbada nesse tipo de país, porque nos países desenvolvidos a gente não vê, né, esse tipo de protesto, esse tipo de reclamação. O que o senhor pode dizer sobre isso pra gente, professor? Olha, na verdade, a tendência da uberização, ela é uma tendência global que tem atingido, não na mesma proporção, mas também os países desenvolvidos. Mas, claro, né, nos países onde os índices de desemprego e informalidade são maiores, essa tendência tende a ser mais rápida, porque enquanto nos países desenvolvidos a uberização avança mais rapidamente sobre os trabalhadores imigrantes, países como o Brasil, né, como a gente vê, grande parte da classe trabalhadora tem migrado para os aplicativos, não apenas enquanto uma opção, mas enquanto uma possibilidade de fonte de renda e que afeta o mercado de trabalho como um todo, já que há uma tendência de migração, mesmo das empresas que seguem os moldes tradicionais, né, a seguirem para a uberização do trabalho também. Professor, quem fala é Murilo. Esse tipo de precarização do trabalho, né, das relações de trabalho, chamada aí de uberização do trabalho, ela de certa forma foi uma própria demanda dos trabalhadores em algum momento, justamente como uma alternativa à questão da falta de vagas no emprego formal, né? E o próprio trabalhador defendeu muito esse tipo de serviço num certo momento e hoje ele é vítima e protesta contra esse tipo de precarização do trabalho, caso dos aplicativos aí de entrega de comida, por exemplo. É possível um meio termo nessa relação, professor, uma vez que a natureza desse tipo de trabalho é o trabalho precário mesmo? Sim, é uma demanda e de fato, num primeiro momento, a uberização ela absorve rapidamente os trabalhadores que estão desempregados ou que a própria ocupação atual não permite satisfazer suas necessidades, então surge como uma complementação de renda. Ela avança mais rapidamente sobre os trabalhadores de transporte, seja transporte de pessoas, né, ou transporte de alimentos. Mas há uma tendência para diversas profissões, especialmente dos profissionais liberais, a também seguir essa tendência de uberização. E eu estou falando aí de encanadores, de eletricistas e até mesmo profissões mais valorizadas, como advogados, nutricionistas, profissionais de educação física, porque num primeiro momento o aplicativo se mostra muito atrativo, porque ele, sendo essa ponte, né, essa mediação entre prestador de serviço e consumidor, de certa forma, num primeiro momento ele facilita a fonte de renda, porque justamente ele capta esses clientes, né, para esses trabalhadores. Só que num segundo momento, e até mesmo com a tendência de concorrência, né, a tendência é que haja um rebaixamento do valor dessa força de trabalho, ou seja, uma redução da remuneração. E o aplicativo ele tem os seus algoritmos que se apresentam como uma caixa preta, né? Inicialmente o Uber, por exemplo, era muito claro na taxa de cobrança, né? 20% para as categorias, né, de luxo e 25% para o Uber X, né, que era a categoria mais popular. Hoje o trabalhador não sabe exatamente quanto de cada corrida fica para a empresa, é um percentual variável. Então, ao longo dos anos, a gente tem percebido um aumento da taxa de retenção, né, do valor pago pelo consumidor pelas empresas mediadoras, pelos aplicativos,
E agora, com esse período de alta da gasolina, que representa um dos principais custos, né, do trabalhador para prestar esse serviço, a gente vem percebendo uma perda significativa do poder de compra destes trabalhadores. Então, o que as empresas se apresentam inicialmente só enquanto uma empresa de tecnologia que media essa relação, na verdade, há uma clara subordinação do trabalhador nessa relação, porque ele pode sofrer punições e sofre, né, seja suspensão ou desligamento, e ele tem que manter um padrão de desempenho, que acaba sendo mensurado pelas próprias avaliações, né, dos consumidores, de forma que, se ele não atender esse padrão, essa meta, ele pode ser sumariamente desligado e sem qualquer tipo de justificativa, né? Então, ao perceberem que é uma tendência, né, e se reconhecerem enquanto uma categoria, enquanto uma classe de trabalhadores, é normal que eles se mobilizem coletivamente em busca de direitos. Então, é uma tendência, dificilmente vai ser voltada atrás. Então, o que seria esse meio termo seria realmente uma pressão social para reconhecimento dessa precarização, de forma a buscar alternativas para garantir um mínimo de segurança a um grupo de trabalhadores que se torna muito vulnerável. Porque, num primeiro momento, esses aplicativos surgem enquanto remediação do desemprego. Num segundo momento, pela tendência do mercado de trabalho, né, há uma tendência de generalização, já que as empresas tradicionais dificilmente vão conseguir competir com essas empresas aplicativas que têm um custo tão rebaixado de manutenção, já que grande parte desses custos, como os instrumentos de trabalho, né, como o seguro, acabam sendo transferidos para o próprio trabalhador, que arca, então, com esses custos para prestar o serviço. Agora, para além dos custos, né, a gente está falando com o doutor em administração pela UFMG, professor do Instituto Federal de Minas, David Franco. É Luciana Viana falando com você. David, para além dessa questão aí financeira, né, a gente tem o caso daquele motoboy de 24 anos agredido na última semana após fazer ali uma entrega, né, de um lanche. Ele retornou ao local após o cliente cancelar aquela compra. Enfim, ele foi lá, houve um desentendimento, a Polícia Civil inclusive investiga o caso, né? Mas os trabalhadores, eles deveriam ser os únicos a assumirem os riscos, né, também dessa atividade? Como é que fica essa relação também de segurança e as empresas? Bom, tanto os trabalhadores como eu defendemos que a empresa é corresponsável pela prestação de serviço, porque, afinal de contas, se ela estabelece metas de desempenho, se ela pode punir o trabalhador ao não cumprir o planejado, se ela determina o preço do serviço, já que não é o próprio trabalhador que fala qual é o preço ou determina o preço de cada corrida ou de cada entrega. É a própria empresa aplicativa que determina isso a partir dos seus algoritmos, que podem ser alterados a qualquer momento. Então, se há toda essa subordinação, a contraprestação disso é também garantir um mínimo de qualidade de vida no trabalho para esse trabalhador, como vem sendo reivindicado, né? Postos de encontro desses trabalhadores para poder carregar o celular, poder ir ao banheiro, tomar água, né? E também, em casos de acidente, qual que é a responsabilidade dessas empresas também, já que elas também oferecem bônus, né, por produtividade, né, por período logado no aplicativo, né, ou seja, ela estimula que esse trabalhador estenda o período da sua jornada de trabalho, né, seja com metas, né, por entregas ou quantidade de corridas, né, ou seja, por tempo permanecendo no aplicativo. Então, são novas formas de subordinação, de premiação e punição, em que, se formos analisar profundamente, pouco se diverge da subordinação das empresas tradicionais, à exceção do período da jornada de trabalho, que aparentemente é determinado pelo trabalhador. Só que não, né? Porque se ele não recusar corridas ou ficar um longo tempo sem se logar ao aplicativo, ele recebe, às vezes, como punições simbólicas a receber cada vez menos serviços. Isso tacitamente os trabalhadores percebem, que quanto mais serviços eles aceitam, mais novos serviços chegam. Ou seja, não aceitar serviços ou ficar um tempo deslogado significa a perda dessa possibilidade de remuneração, a perda de serviços. Então, se há toda essa determinação pela empresa, é esperado no mínimo que haja a contraprestação com maior segurança para os trabalhadores e que haja uma corresponsabilização em casos de acidentes ou de assaltos ou de outras vulnerabilidades que esse trabalhador se expõe, né, num cenário em que mesmo os empregos formais não garantem, né, uma remuneração que consiga satisfazer todas as nossas necessidades. Agora, professor, para a gente encerrar, em cima da sua experiência, né, tendo em vista todas essas divergências aí na relação entre trabalhadores e plataformas de entrega,
O senhor acredita que a gente possa, no Brasil, ficar, né, sem esse tipo de serviço disponibilizado aqui para a população, que as empresas multinacionais, essas plataformas podem, com isso, deixar o Brasil, deixar de operar aqui no nosso país? Por exemplo, a Cabify é uma delas, né, que já, né, operou durante um certo tempo, um curto período, e depois desistiu. Você acha que há esse risco? A gente corre esse risco, professor? Olha, eu acredito que seja muito difícil que as empresas, de fato, deixem de prestar esse serviço. Acho que podem surgir novas empresas. Há, inclusive, a experiência em Araraquara, em que a própria prefeitura incentivou a criação de um aplicativo que pudesse fornecer melhores condições de trabalho e tivesse uma taxa de manutenção do aplicativo menor, né, cerca de 95% do serviço fica para o trabalhador. Então, uma vez que abre esse precedente, novas possibilidades surgem, inclusive no sistema de cooperativas. Então, o serviço provavelmente continuará sendo prestado, se não por essas grandes multinacionais, por novas formas de organizações produtivas. Mas, dado o grau de monopolização do mercado, né, hoje Rappi e iFood são praticamente as únicas, né, de âmbito nacional de entregas e no âmbito de mobilidade urbana, Uber em 99, então são praticamente as únicas e são muitas vezes capitalizadas pelos mesmos fundos de investimento, né, uma tendência de monopolização. Eu acredito que elas conseguem sim lidar com o custo que uma maior segurança para o trabalhador acarreta, sem que isso comprometa a continuidade da prestação dos serviços. Uhum. Perfeito. A gente conversou com o professor do Instituto Federal de Minas Gerais, David Franco, que também é doutor em administração pela UFMG, que falou aqui sobre a uberização, né? A relação entre os trabalhadores e as plataformas de entrega, a relação essa que é conturbada, né? Vem sendo aí discutida, né? Muitos trabalhadores realizando manifestações aí por todo o país. Professor, mais uma vez, muito obrigado, viu? Papo muito interessante, valeu demais. Agradeço a oportunidade e desejo um bom dia a todos. Valeu, pro senhor também.